Olá, amigos! Estamos aqui para mais um Café, Palavra e Companhia e hoje nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento. No outro vídeo nós falamos da importância da autoestima. Hoje nós vamos refletir sobre a importância do autoconhecimento. Mas antes quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, toque aí no sininho para você receber as notificações de quando saírem os vídeos. Quero te lembrar a você assistir os cultos, compartilhar os cultos, o Café com Palavra e Companhia aos seus amigos, que tem abençoado tantas vidas, tem levado uma palavra de esperança, uma palavra de consolo a tantas pessoas, e você pode fazer isso compartilhando essas palavras, esses vídeos com seus amigos, tá bom? Mas pensando nos tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos que trazem grandes pressões, que é o momento que nós estamos vivendo, uma pressão em estar no momento de flexibilização do isolamento social, sair ou não sair, se é o momento ou não é o momento. Nas nossas vidas também passamos por momentos assim, onde temos que fazer escolhas, onde temos que situações acontecem em nossas vidas, imprevistos, nós nos deparamos com momentos de riscos, e tudo isso nos traz algumas formas de agir e reagir. E a pergunta é, por que nós agimos assim? Por que você age dessa maneira quando você está, ou de alguma maneira específica, quando você está nervoso, quando você está triste, quando você está muito alegre? Por que você reage de uma certa forma quando alguém te elogia ou quando alguém te ofende? Por que nós tomamos essas reações? Por que nós fazemos essas reações? E é isso que eu quero pensar com você nesse momento, é isso que eu quero refletir com você. Por que nós tomamos essas ações? Por que reagimos dessa forma ou agimos desta forma diante dessas situações e desses imprevistos? Imagine você que por causa de uma chuva, de uma tempestade, seu caminho muda, você tem que dar uma volta maior, ou há um prejuízo, uma perda. Como você reage diante disso? Ao falecimento de alguém, o transporte público entra em greve, tudo isso faz com que você e eu vamos agir ou reagir conforme o nosso momento, conforme nós estamos naquele instante. Há situações que nós reagimos de uma maneira, em uma situação muito parecida nós vamos reagir de outra maneira. E tudo isso depende do nosso estado emocional, tudo isso depende de como nós estamos naquele dia. Então, nós falamos da importância da autoestima no outro vídeo. E tudo isso, a autoestima, o autoconhecimento, é importantíssimo para aquilo que nós chamamos, para aquilo que nós temos ouvido há muito tempo, a inteligência emocional. Mas o que é o autoconhecimento? Imagine como você reagiria se você perdeu o seu namorado ou perdeu o seu esposo diante de um divórcio, diante de um nascimento de uma criança, de uma gravidez. Como é que você reage diante de todas essas coisas? Por isso nós precisamos aprender a gerenciar as nossas vidas, aprender a gerenciar as nossas emoções. Mas isso somente é possível a partir do momento que eu me conheço. Por isso, o autoconhecimento ele é importante. Então, diante de todas essas situações que eu falei para você, de todas essas situações que eu citei, o que fazer diante disso? Né? Como eu vou tomar a melhor decisão? Como eu vou fazer a melhor escolha? E esta é a questão, eu só posso fazer a melhor escolha, eu tomar a melhor decisão a partir do momento que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, que eu sei como a minha essência, né? A partir desse momento, então, eu posso gerenciar as minhas emoções com uma maior tranquilidade, né? Então, imagine que o autoconhecimento em nosso percurso existencial, né? É nos conhecer durante todo o nosso percurso da nossa existência. Todos os dias nós vamos nos conhecendo cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. Ninguém conhece o outro completamente. Ninguém se conhece completamente. A cada dia, a cada momento, nós vamos nos conhecendo durante o nosso percurso, durante a nossa existência.
Agora imagine você, né? O homem, vamos falar do homem, da humanidade. Ele conhece tantas coisas, o homem conseguiu separar ou isolar elementos químicos, o homem conseguiu separar, catalogar bactérias, vírus, organismos muito pequenos que é impossível ver a olho nu. O homem conseguiu conhecer leis da natureza, o homem conheceu o espaço, o homem tem descoberto planetas, mas o homem ele não se conhece. O homem ele está tão preocupado em compreender aquilo que é fora dele, o que é fora de si, e ele tem um grande domínio desse conhecimento, ele conhece muitas coisas, como eu acabei de citar, todas essas situações, mas o homem foi incapaz de conhecer ele mesmo, quem ele é, a sua existência, a sua essência, melhor dizendo. O homem é um explorador, mas ele é focado no externo. Ele não focou, ou ele não teve a mesma garra, o mesmo desejo, o mesmo impulso de explorar o seu interior. Conhecer quem ele realmente é. Ele não conhece os processos dele, como ele foi formado, por que ele age daquela maneira, por que ele age de outra maneira. Ele é um explorador nato, mas muito mais focado ao exterior do que ao interior. Esse ser humano, ele conhece tantas coisas, mas há um enigma que até hoje o homem não conhece. Um enigma que está colocado dentro do templo de Delfos, colocado lá desde 650 a.C., um enigma que está escrito assim lá nas paredes do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. O homem conhece planetas, o homem conhece galáxias, o homem descobriu vírus, o homem descobriu bactérias, o homem catalogou espécies de animais, explorou cavernas, grutas, o homem foi ao espaço, mas o homem não conhece a ele mesmo. É um grande questionamento, como nós falamos nos vídeos anteriores, quando nós falamos de resiliência, quando nós falamos do sentido da vida, o homem não sabe, ainda é uma pergunta que o persegue, quem ele é, para onde ele vai e por que ele existe. Então, o autoconhecimento é importante para que nós possamos gerenciar as nossas emoções. E é interessante que o homem descobriu todas essas coisas, o homem agiu de todas essas maneiras, mas ele é consumido por esse desejo de saber por que ele existe, para onde ele vai, por que ele está fazendo isso ou aquilo, porque o homem precisa se conhecer. O autoconhecimento é a única maneira que o homem pode se transformar, que o homem pode mudar. Eu acho que isso é o que todos nós estamos buscando, uma transformação. Todos nós queremos ser melhor do que nós somos. Todos nós queremos melhorar em alguma área, em algum sentido das nossas vidas, em alguma atitude. Tenho certeza que você que está me assistindo já disse, por que diante dessa situação eu vou agir dessa maneira? Por que diante dessa situação eu reajo desta maneira? Eu não gosto de fazer isso, não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Nós precisamos nos conhecer, né? E o primeiro passo para transformar a nossa vida é o autoconhecimento, é nos conhecer. O autoconhecimento ou o conhecimento de si é ir mais fundo, mais profundo nas nossas essências. É muito mais do que ter apenas informações. É muito mais do que saber anatomia, do que saber como que funciona o nosso organismo, como é que funciona o nosso cérebro, como que as células são oxigenadas. O autoconhecimento vai além de tudo isso. É saber como nós somos construídos e por que fomos construídos daquela maneira. E o que nós temos que desconstruir que não nos agrada e que não agrada aqueles que estão ao nosso redor. Deste modo, este conhecimento, à medida que nós nos construímos, à medida que nós aprendemos a nos construir e desconstruir aquilo que nos agrada, isso manifesta um processo de transformação. Só que há situações que até mesmo nós não percebemos
que são situações em nossas vidas, atitudes, ou ações ou reações em nossas vidas que precisam ser mudadas. Nós mesmos muitas vezes não percebemos essas ações, não percebemos essas situações que precisam ser mudadas. Somente quando alguém nos mostra, nos faz perceber, olha, você fez isso, olha, você falou aquilo, é que nós tomamos noção daquilo que falamos, da forma que agimos, da forma que pensamos, porque há situações que nós precisamos nos conhecer. Há situações que nós mesmos desconhecemos com atitudes como nós fazemos, com palavras que falamos, à medida que reagimos a uma situação ou agimos diante de uma situação. Por isso é importante nos autoconhecer, conhecer quem nós somos. Há um grande problema hoje ao homem. O homem, ele acredita que ele é aquilo que ele faz. Não é interessante que muitas vezes você pergunta quem é aquela pessoa? Ah, aquela pessoa é um médico, aquela pessoa é um advogado, aquela pessoa é um operário, aquela pessoa é... Muitas pessoas acham que ela é, o que define ela, a sua identidade, é aquilo que ela faz. Então quando ela se apresenta, ela diz, olha, eu sou fulano de tal, advogado, médico, juiz, presidente, seja o que for. Nós não somos apenas aquilo que nós fazemos. Outras pessoas acham que aquilo que a identifica, aquilo que ela é aquilo que ela tem. Quantas propriedades ela tem, quantidade de recursos que ela tem, enfim, o poder econômico que ela tem, o poder social que ela tem. Muitas vezes ela acredita que ela é aquilo que ela possui. Se ela tem muitas coisas, ela é uma grande pessoa. Se ela tem poucas coisas, ela não é uma grande pessoa. E esse é um grande erro, porque isso também não nos define. Não somos apenas o que nós fazemos e não somos apenas aquilo que nós temos. Outras pessoas também acreditam que elas são aquilo que os outros pensam que ela é. Muitas pessoas, porque um dia ouviram seus pais, seus líderes disserem, olha, você é incapaz de ter sucesso, você é incapaz de ter êxito, acreditam que elas são pessoas que realmente são incapazes de ter êxito. Outras ouviram, olha, você é a pessoa mais importante, você é uma pessoa muito especial, muito inteligente, e elas acreditam que elas são aquilo que as outras pessoas pensam que elas são. Por isso, muitas pessoas estão preocupadas quantas curtidas elas têm nas suas redes sociais, quantas visualizações dos seus vídeos, das suas fotos, porque para ela o que é interessante é o como as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão pensando que elas são, porque elas querem através dos vídeos, através das fotos, dos comentários, mostrar para as pessoas quem elas são, com suas fotos, os seus vídeos, e como as pessoas estão reagindo diante dessa exposição nas redes sociais. Nós precisamos realmente nos conhecer. Nós temos como mania criar personagens, ou como nós já ouvimos aí, aquela pessoa tem máscaras, aquela pessoa tem duas caras, porque na verdade nós temos a tendência de construir um personagem ou uma figura que agrade as outras pessoas, a partir do momento que eu não me conheço. Então, o autoconhecimento é o maior investimento que eu posso fazer em mim mesmo. É o maior investimento que eu posso fazer, que nós podemos fazer em nós. Porque à medida que nós nos conhecermos, à medida que eu me permito me conhecer a minha essência, eu vou trabalhar para construir aquilo que realmente eu quero, aquilo que realmente é importante para a minha vida, e vou desconstruir aquilo que não me agrada, aquilo que está me trazendo dano, aquilo que está me trazendo prejuízo emocional, pessoal, social, seja o que for. Nós precisamos trabalhar as nossas resistências, porque muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a crítica, ou como existem pessoas que têm dificuldade em lidar com os elogios. Então eu preciso trabalhar quais são as resistências na minha vida. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, quem realmente eu sou, quais são o meu potencial, quais são as possibilidades que eu tenho para a minha vida como pessoa, minhas possibilidades como vida profissional, um projeto pessoal, enfim. E quais os recursos que eu tenho, quais os recursos que eu já tenho, quais os recursos que eu preciso correr atrás. Eu preciso desenvolver outras
habilidades, enfim. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou me dando oportunidade de reconhecer quais os recursos que eu tenho, qual o potencial que eu tenho, o que eu preciso correr atrás, o que eu preciso desenvolver, e isso vai ajudar a nossa autoestima. Como nós falamos em vídeos anteriores. Isso vai ajudar a solidificar a nossa autoestima. Vai nos tornar pessoas mais fortes, pessoas com possibilidades de encarar a adversidade com muito mais inteligência, com muito mais sabedoria para lidar com as adversidades. E isso vai proporcionar a você, vai proporcionar a nós uma autossatisfação. Vai nos trazer aquilo que nós chamamos de felicidade, porque vai trazer em nós autorrealização. Porque tudo isso é importante para as nossas vidas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós podemos concluir que a nossa vida, que nós não somos os nossos papéis sociais. Nós não somos pai, mãe, advogado, prefeito, líder, operário, classe A ou classe D ou classe H. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos de uma identidade e nós precisamos conhecer a nossa identidade. Mas eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes nós construímos uma identidade, nós engessamos a nossa identidade, que nós acreditamos que nós somos realmente isso, aquilo que nós acreditamos que nós somos. E nós também não podemos ficar presos àquilo que nós engessamos da nossa identidade, aquilo que nós ouvimos ou crescemos acreditando quem nós somos. Nós precisamos realmente descobrir quem nós somos. E para isso, você e eu, nós precisamos tirar as máscaras que nos protegem, nós precisamos tirar os personagens que nos protegem. Nós precisamos permitir que nós possamos descobrir quem realmente nós somos, sem aquela imagem idealizada de alguém, seja nossa, seja dos pais, seja de algum líder. Nós precisamos realmente descobrir quem nós somos. E para isso nós precisamos nos conhecer melhor. E à medida que eu me conheço melhor, eu também consigo conhecer melhor outras pessoas. E à medida que eu conheço a outros de uma forma melhor, isso facilita o convívio, isso vai diminuir os conflitos e isso vai me proporcionar um processo de empatia, um processo no qual que eu vou aprender a me colocar no lugar do outro, porque eu sei quem eu sou, eu me conheço e vai me permitir desenvolver projetos com outras pessoas. É tão interessante que nós ouvimos muito nos dias de hoje aprender a trabalhar em equipe. Mas muitas vezes nós não conseguimos trabalhar em equipe. Nós não conseguimos trabalhar nem marido e esposa, nem como família, pais e filhos. Nós não sabemos trabalhar em conjunto. À medida que eu me autoconheço, à medida que eu consigo conhecer o outro, perceber o outro, que eu consigo me colocar no lugar do outro, isso vai facilitar a esse convívio. E nós teremos menor conflito. Nós sabemos que nem sempre nós vamos trabalhar com pessoas que nós gostamos, ou com pessoas que nós temos afinidade. Né? Nem sempre nós vamos ser vizinhos de alguém que nós realmente temos uma afinidade, ou ter alguém no nosso ciclo de amizade que nós temos uma afinidade maior. Então, à medida que eu me conheço, à medida que eu sei quem eu sou, isso vai me ajudar a melhorar a minha relação com as outras pessoas. Isso vai diminuir os conflitos que eu terei ou que eu deveria ter à medida que eu não tenho tanta afinidade com essa ou aquela pessoa. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Eu vou aprender a criar bons hábitos, eu vou aprender a fazer escolhas corretas, tomar decisões certas, não é? Porque nada nos garante que nós vamos trabalhar sempre com aquelas pessoas que nós gostamos, com pessoas que nós temos afinidade, com pessoas que têm o mesmo plano, o mesmo objetivo, que está caminhando para o mesmo alvo. Mas para isso eu preciso aprender como é que eu funciono e como o outro funciona, o que eu gosto, né? O que eu tenho facilidade em ouvir, o que eu tenho facilidade em falar, o que eu tenho dificuldade, qual é o meu ponto de equilíbrio. Eu preciso
eu preciso me conhecer. E à medida que eu me conheço, eu vou ter um maior equilíbrio, eu vou evitar discussões, eu vou evitar despender energia à toa com situações que não vão levar a lugar nenhum, a objetivo nenhum. Não é? Então, eu te convido nesse momento, a você e eu, a nos observarmos mais. Faça esse exercício, se observe mais suas ações, suas atitudes, por que você, quando você está nervoso, quando você está ansioso, como você reage, quais as atitudes que você faz, que não lhe agrada ou que lhe agrada. Comece a se observar melhor. Né? Porque à medida que você se observa, você vai se conhecendo e você vai ter na mente e na ponta da língua quais são suas competências, quais são suas qualidades, quais são as suas virtudes, mas também terá na mente e na ponta da língua quais são os gatilhos. Aquilo que te faz ter atitudes, ações ou reações que não lhe agradam ou que desagradam a outros ou que lhe traz dano ou que lhe traz prejuízo. Quero terminar com uma frase, uma de Sócrates, o pai da filosofia, e outra do apóstolo Paulo. Sócrates disse assim: se o que tu procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não achará em lugar algum. Então Sócrates diz que se eu estou procurando aquilo que eu estou procurando, se eu não achar dentro de mim, se eu não olhar para dentro de mim e não achar em mim, eu não vou achar em lugar algum. Isso nos faz pensar quantas coisas nós muitas vezes desejamos que outras pessoas tenham, atitudes, forma de pensar, reações e atitudes que nós esperávamos daquela pessoa, e nem sempre nós temos essas atitudes, nós temos essas ações, porque essas ações, essas atitudes, essas virtudes, esses princípios, esses valores não estão dentro de nós. Mas muitas vezes nós exigimos do outro que ele tenha essas ações, que ele tenha essas atitudes, que eles tenham esses valores, que eles tenham esses princípios. Por isso Sócrates diz, se você não encontrar esses princípios dentro de você, se você não está encontrando aquilo que você espera dentro de você, você não vai encontrar em outro lugar, ou seja, em outra pessoa, em outro ambiente. Nós precisamos encontrar primeiro em nós. Por isso eu preciso me conhecer. Saber quais são as virtudes, quais são os valores que eu tenho, quais são os valores e princípios que eu preciso adquirir. Querido, se eu não conhecer a mim mesmo, se eu não saber quem eu sou, dificilmente eu conhecerei a Deus. Se eu não sei quem eu sou, dificilmente eu terei capacidade de conhecer a Deus. Se eu não consigo ter intimidade comigo mesmo, olhar para dentro de mim, eu não terei intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí eu ligo com o que Sócrates falou. Eu preciso encontrar dentro de mim as virtudes, a essência daquele que nos criou. Eu preciso buscar em mim isso. Por isso eu te animo a observar, a te observar mais e buscar a obter esses recursos, a obter esses valores e esses princípios de Deus na sua vida, a característica de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz assim, em Efésios capítulo 4, no verso de número 22 ao número 24, o apóstolo Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O apóstolo Paulo diz aqui que nós precisamos despir-se do velho homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Tirar as máscaras, abandonar aquele personagem, desconstruir aquilo que não é bom e construir aquilo que realmente tem valor. Os princípios, os valores, aquilo que norteia a nossa vida. Por isso, quero pensar com você, ou levar você a responder algumas perguntas. Eu quero terminar realmente agora com essas perguntas. Você é consciente
dos valores que norteiam a sua vida? Você é consciente dos princípios que norteiam a sua vida? Você desenvolveu a habilidade de vivenciar o momento presente? Você consegue viver o momento, seja ele positivo ou negativo? Você consegue vivenciar aquilo? Fazer a melhor escolha? Tomar a melhor decisão? Para aquele momento, aquela circunstância que você está vivendo não traga tanto prejuízo à sua vida? Você se observa? Você tem esse exercício de observar-se e de perceber quais são os hábitos que você precisa abandonar, as atitudes que você precisa abandonar? Você sabe do que você gosta? Quais são os filmes, tipo de comida que você prefere, que tipo de pessoas que você prefere estar? Você sabe aquilo que te deixa desconfortável? À medida que eu me observo, à medida que eu começo a me perceber, a me conhecer, à medida que eu faço essa viagem para dentro de mim e vou me conhecendo, eu consigo identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me alegra, o que me entristece, né? A vida que você tem hoje é consequência das escolhas que você fez lá atrás. Foram boas escolhas? Você tem consciência disso? Que aquilo que você está vivendo hoje é resultado das escolhas que você fez antes? Você tem intimidade com as suas emoções? Ou você leva uma vida no automático? Você consegue identificar suas emoções e procurar as melhores emoções? Como lidar e gerenciar as suas emoções? Por isso, o autoconhecimento é importante. À medida que eu consigo responder essas perguntas, não é? E me faz me conhecer mais. E à medida que eu me conheço mais, eu tenho uma maior facilidade de relacionamento. Eu vou ter uma diminuição de conflitos com outras pessoas. Vou saber quem realmente eu sou e quais são os valores que me norteiam. Bom, por isso, nós falamos e pensamos hoje um pouco sobre autoconhecimento. A importância de nos conhecer. E como o apóstolo Paulo disse, despir-nos do velho homem. Ou seja, lançar fora tudo aquilo que não é bom. E realmente ser quem realmente nós somos. Porque à medida que eu me conheço, à medida que realmente eu sei quem eu sou, eu me torno uma pessoa mais satisfeita e uma pessoa mais realizada. E isso é de suma importância para as nossas vidas. E à medida que eu sou uma pessoa autorrealizada, uma pessoa autossatisfeita, eu tenho uma autoestima mais elevada. E faz com que eu tenha uma maior inteligência emocional. Foi muito bom estar com vocês nesse café, palavra e companhia no dia de hoje. E se você esqueceu de se inscrever no canal, se inscreva aí, toca no sininho para você receber as notificações. E eu te espero para mais uma reflexão no Café, Palavra e Companhia. Até mais, um grande abraço.